Mas é porque estava rolando, não tinha uma clareza. Quando eu identifiquei de falar assim, nossa, velho, é isso. Isso aqui eu entendi e me identifiquei, que eu acho que foi o que aconteceu com o metal com você, né? Comigo foi com o punk rock. Falei assim, cara, é disso que eu quero falar. E aí eu entendo perfeitamente essa questão dos códigos. Aí você começa a rasgar a calça, você começa a bagunçar o cabelo, para tentar fazer parte de um grupo. Aí você começa a andar de skate, você começa a entender os códigos daquele nicho para se sentir mais um e para ter o seu discurso replicado, pelo menos naquele mini segmento que é importante para você. E o punk vem e destrói todo mundo. De um dia para o outro, a partir do lançamento disso do Sex Pistols, o Nevermind the Boss, embora a gente saiba que a raiz do punk ela é nova-iorquina, que eu falei do Velvet Underground, que isso aí desmembra em Detroit, no MC5, no Iggy Pop, do Stooges, também em Detroit, aí em Nova York vem os Ramones, mas o conteúdo político, o discurso niilista, tudo mais, vem da Inglaterra, daquele final dos anos 70, onde a juventude era completamente sem perspectiva, né? Já vinha de vários anos, quando o Partido Conservador britânico não oferecia perspectivas, o Partido Trabalhista estava fundado em denúncias de corrupção, envolvendo sindicatos e tudo mais. Então vem aquele discurso Nevermind the Boss, e de um dia para o outro, o Pink Floyd, o Led Zeppelin, o Purple, essa galera toda assim, que eram os caras legais, eles ficaram dinossauros. Assim, no que pensando, cara, já não diz mais respeito a nada disso, é uma ruptura completa que gera nos anos 80, que aí é uma década de fato hedonista, né? Onde a música eletrônica começa a ganhar mais corpo, com a influência do Kraftwerk, que já nos anos 70 já trabalhava isso, aquela escola alemã de entender o computador como algo que podia gerar uma música e tudo mais. Nos anos 80 vem com o hedonismo e a fragmentação, né? Então você tem tipo o pós-punk lá na Inglaterra, com Keir, com Six and the Bunch, tem o Echo the Bunny e tudo mais. Você tem o Los Angeles, ainda sempre muito praiano, com aquele hard rock 80, onde tem até a piada que você tropeça numa pedra e você acha uma banda de do metal, daquele hard oitentista, cujo maior ícone talvez seja o Guns N' Roses, né? Você tem o surgimento de um novo discurso social, onde eu acredito que é nesse momento que o rock se desconecta do discurso de juventude, que é o surgimento do hip hop. Então você percebe que hoje a música pop, por excelência, basta ligar o rádio para você ver, é o hip hop, não é o rock and roll mais. O rock eu acho que pega um caminho mais segmentado como o blues, o jazz. Morrer nunca morre porque nada morre, né? Mas assim, eu acho que não vai ser mais uma música massiva, como foi até os anos 80 e com o último suspiro nos anos 90 com o grunge. Desbancando novamente, né, com o lançamento do Nevermind, automaticamente essas bandas viraram piada, né? Tipo o Guns, o Poison, o Van Halen, todas essas bandas viraram piada a partir do grunge, porque surgiu algo muito mais orgânico, visceral e tudo mais. Os anos 2000, eles são uma incógnita, né? Porque vem a internet, aí fraciona todo o segmento. Então antes a dificuldade que você tinha para atingir, sei lá, um álbum do Lou Reed, normalmente usar o exemplo dele, hoje com 2 cliques qualquer moleque tem acesso a toda a discografia do Lou Reed, inclusive shows que o Lou Reed nem sabe que foi gravado, o moleque tem possibilidade de assistir. Então isso aí reposiciona como você consome cultura, sua relação com produtos e tudo mais, mas eu acho que não é a pauta para hoje. Então, nessa retrospectiva que eu coloquei, né, 50, 60, 70, 80, 90 e 00, qual que é o ponto que eu acho que é comum e a gente tem que destacar? É que o rock sempre é fruto do ambiente. Sempre ali, se é o caipira enfesado, se é a questão urbana nova-iorquina, se é a Califórnia ensolarada, se é a Inglaterra em crise na segunda metade dos anos 70, se é a Los Angeles dos anos 80, de inspiração hollywoodiana e tudo mais. O rock, ele é um dos elementos formadores e que caracterizam um tipo de local e espaço e tempo. Tempo e espaço, acho que seria a forma mais apropriada de dizer isso. Então, voltando aqui, por exemplo, de Goiânia, se eu não me considero músico de fato,
Você pergunta, você sabe tocar? Sei. Você é músico? Não. Por quê? Porque o que eu sei é muito rudimentar, eu tenho consciência disso. Assim, eu ouvi música o suficiente para saber que eu sou ruim. Entendeu? Igual assim, eu já vi jogador bom de bola o suficiente para saber como você joga bola. Embora se você joga bola, joga, eu vou ali e tal, mas não sou bom, não sou bom. Eu tenho consciência disso, né? Basta ver os craques jogarem para saber que eu sou ruim. Uma coisa, basta ver quem está vendo o Cream, o Led Zeppelin antes aqui, só ver aquele cara tocar para saber que eu sou ruim, eu não dou conta daquilo. Mas isso não me impede de chegar no microfone e falar, de tentar um violão, poucas cordas, poucos acordes e tudo mais. E o engraçado, é que se tem alguém responsável por eu perder esse medo e tudo mais, ele está aqui hoje, o Ranulfo Borges, dono do Máquina Rock, uma das boates lendárias aqui de Goiânia, sabe, onde eu fiz vários shows. Então se eu gravei um CD, esse cara tem culpa, entendeu? Ele é culpado por isso, porque é um espaço que abria realmente a porta para a molecada começando e tal. Ele foi um visionário no momento ali do início dos anos 2000 aqui para Goiânia. Então, voltando à questão da estética. Aqui em Goiânia a gente criou um tipo de estética de rock que diz muito respeito a essa questão do tempo e do espaço. A gente sabe que para o grande público, sei lá, para quem assiste só o Faustão, lá do Sergipe, da sua terra, por exemplo, vai entender Goiânia como uma cidade essencialmente sertaneja. Então, o posicionamento de juventude que gosta de rock, naturalmente, é negar, é ser uma antítese disso que a grande mídia coloca. Então, assim, é obrigatório para você que gosta de rock negar, nesse momento pueril, de formação, adolescente, tudo que envolve o sertanejo. Então você percebe que existe uma escola de rock em Goiânia muito forte, cantada em inglês, muita guitarra na cara. Por quê? Porque se cantar em português já podem pensar, supor que você faz sertanejo. Então assim, você tem que negar isso na origem. Você não pode nem dar chance do cara pensar que você, por um acaso, ouviu um dia sertanejo. Você é obrigado a negar tudo isso. Naturalmente a idade depois você reconhece a influência do sertanejo, que é possível, está no seu sangue, na sua cultura. Todo mundo passou na fazenda, tinha um tio que ouvia, sensibilizou em algum momento, teve uma frustração amorosa que a música dele fez sentido e tal, mas naquele momento é obrigatório negar, você não pode aceitar aquilo. E isso diz respeito a uma escola de rock em Goiânia, bem stoner, bem guitarra na cara, cantada em inglês, e no inglês normalmente deprimente, assim, é um inglês muito mais para ir numa melodia e tal, do que compor um discurso, letras bem básicas, que é uma escola muito forte do rock de Goiânia. São 3 escolas básicas do rock de Goiânia, uma de pegada bem gay mesmo, onde a questão da transgressão do lado sexual dessa identidade hétero e homo, ela é muito na cara. Outra é essa pegada stoner mesmo, de guitarra na cara, tal, cantado no inglês muito, muito rudimentar. E a outra é a vertente humorística, onde o lance é tirar onda, inclusive dessa nossa característica sertaneja e tal, não sei o quê. Naturalmente tem subestilos, né? Tem um indie, que tem uma escola muito forte, tipo, em especial dessa galera aqui do setor bueno, formada nessas escolas aqui ao lado, né, Dinâmico, WR e tal, que é um pessoal mais bonitinho, mais suave, mais tatuado, eles são todos bonitinhos, eles pegam as meninas mais bonitas, e tudo isso envolve também a questão do indie rock, né, que é uma escola forte, mas eu não colocaria ela em ponta de lança desse processo do rock de Goiânia. Então, essa questão de ser fruto do tempo e do espaço de um local, pegando aqui, reflete também a questão que o Will provocou lá no início, de sexo, drogas e rock. Na verdade, a questão da liberdade sexual dos anos 60, ela pegou o rock, mas a gente observa que ela não estava vinculada somente a isso. Os músicos de jazz passavam por essa experimentação de drogas também, os músicos de blues também, a questão dos grandes musicais. Você percebe que isso, a questão dos entorpecentes e da liberdade sexual,
o rock talvez tenha assumido essa bandeira de forma mais proeminente, mas que não é uma exclusividade do estilo. Outro exemplo relacionado ao sertanejo, basta ver o comportamento sexual do Caldas Country, que ficou famoso no Brasil inteiro, e ver que a liberdade sexual vai muito além de um estilo musical. Você percebe que o discurso hoje desse sertanejo universitário, ele é calcado em droga, embora legal o álcool, mas ele é calcado em droga, em liberdade sexual, e no estilo deles lá, cara. E isso não tá bem. Seria sexo, álcool e sertanejo, para ficar uma droga legal, sexo, droga legal e sertanejo. Ficaria uma mais própria palavra. O sertanejo apropriou disso também, cara. Você vê lá o Gustavo Lima, esse goiano, ele é tatuado, ele tem o cabelo esquisito e ele manda tal também, sabe? Então isso aí é apropriado. E a guitarra, como enquanto elemento central do rock, também foi apropriada. Existe essa possibilidade de mesclar, se apropriar de símbolos que eram tidos. E aí, ou o rock pega um caminho extremamente underground, né, como você colocou do Doom e do Death Metal, ou sei lá, na minha pegada seria uma parada mais hardcore, mais nessa linha, ou ele é cooptado mesmo como um produto. E nesse sentido, a teoria de Adorno não estava errada. Foi o ponto central de discordância no primeiro Café Filosófico que eu participei, que o Laércio Quintino era muito focado em Adorno e tal. No entendimento, o paradigma de Adorno ele foi superado, né? Nos anos 80, eu acho que a questão, a forma como Adorno aborda a indústria cultural e tudo mais, eu acho que nos anos 80 ele foi superado e o Laércio não concordava comigo. A questão de política, em relação ao rock, também respondendo a uma provocação do início do Will, eu acredito que é muito vinculado à secção de tempo e espaço. Você pega esse rock sulista norte-americano, sei lá, tipo Grand Funk Railroad, por exemplo, Ted Nugent, por exemplo, o Johnny Ramone, por exemplo, o guitarrista dos Ramones, só o Johnny, porque o Joey já era outra conversa e esse era o ponto complicado dos Ramones. Os caras são quase racistas. Se não são, talvez seja uma vergonha de falar isso no microfone. Mas é porque eles são criados naquele ambiente branco, sulista, de radicalismo contra os negros. E são roqueiros, republicanos, direitões, fanáticos, e tocam rock. Então não dá para dizer que o rock é pautado e norteado por um tipo de ideologia só. Enquanto você pega um discurso mais, sei lá, digamos, progressista ou à esquerda, tipo Bob Dylan, você tem o Ted Nugent, o Grand Funk, falando exatamente o contrário, sendo colocados sobre na mesma prateleira lá de rock, sabe? Com discursos antagônicos. Então, eu não acredito que exista um discurso único no rock, porque isso ficou grande demais, né? Assim, já são décadas de história para você tentar amarrar num tipo de discurso só, num tipo de comportamento sexual só, num tipo de uso de drogas só, porque ficou muito grande, né? Então, o que se criou ali naquela gênese dos anos 50 não diz mais respeito, sei lá, à geração emo de hoje, porque assim, isso, eu não perceberam, não estou fazendo julgamento estético algum aqui, mas é claramente rock, se for pegar os elementos, só que assim, o discurso é outro, a vestimenta é outra, e talvez seja a coisa mais rock de todas, porque assim, quando você vê uma banda emo, eu sou uma tradição de rock mais clássico, aquilo talvez me agrida tanto quanto o pai vendo o filho na década de 50, 60, barbudo e cabeludo. Esse moleque é um vagabundo, ele tá quase um mendigo. Aí eu vejo um cara com esse cabelinho, aquelas franjinhas e tal, falando, me agride meu olhar assim, e talvez isso seja a coisa mais rock and roll de todas, agredir o mais velho, sabe assim, eu sou tiozão, eu não posso mais ser como paradigma do discurso da molecada de 16, 17, 18 anos. Talvez eles estejam certos, eu que esteja errado, mas eu acho que minha contribuição é essa. Eu vou abrir agora para as pessoas. Agradeço muito a atenção. Sempre que me chamar, eu adoro isso aqui. Muito obrigado.